Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bom, e no 27 segundos de hoje vamos trazer muita informação sobre a volta aos trabalhos pela Câmara Municipal de João Pessoa. A volta aconteceu hoje com a presença do prefeito Luciano Cartacho e já com uma surpresa, o reforço do vereador Chico do Sindicato na base aliada do prefeito. Agora o prefeito conta com 18 vereadores contra 9 da oposição. Dos 27 vereadores, o prefeito Luciano Cartacho tem uma maioria absoluta. Nos bastidores, é bom lembrar que o prefeito hoje chegou pela porta da frente da prefeitura, não entrou pela garagem como as autoridades costumam entrar para ir para a sala VIP, para conversar com os vereadores antes de adentrar no plenário da Câmara Municipal. Entrou ao lado do vice-prefeito Manuel Júnior, que é do PMDB, e foi recebido na porta pelo vereador Marcos Vinícius, que é o presidente da Câmara. Depois ele se dirigiu por dentro de onde ficam os populares assistindo os trabalhos da Câmara Municipal de João Pessoa, passou pela imprensa, pela sala de imprensa, visitou a sala de imprensa, mas não concedeu entrevista antes do seu discurso. A sessão solene aconteceu hoje pela manhã na Câmara Municipal, logo depois das 9 horas da manhã. Durou pouco tempo, só deu tempo o prefeito ler a mensagem, onde ele fez um balanço do que foi sua gestão até agora e projetou o ano de 2017. Como já era esperado, o prefeito falou em muitas dificuldades que devem ser superadas, mas também citou obras que pretende realizar, que pretende entregar ainda este ano aqui em João Pessoa. Pois bem, vamos lá, vamos para o noticiário do dia, com destaque para a volta da Câmara Municipal de João Pessoa. Dos 365 dias de 2017, nós já passamos por 66 deles, e foi somente hoje que os vereadores de João Pessoa abriram os trabalhos na casa. Os destaques ficam para a nova mesa, com a presidência do vereador Marcos Vinícius e a presença do prefeito Luciano Cartacho na sessão solene. Lotada, os vereadores de João Pessoa fizeram a primeira sessão do ano. Foram mais de 2 meses parados por causa do recesso e de uma reforma. As mudanças no prédio passaram despercebidas com tanta novidade no plenário. A Câmara Municipal de João Pessoa teve uma renovação de 48% dos seus integrantes, 13 dos 27 parlamentares. Mas nada chamou tanta atenção como a mesa diretora da casa. Depois de 10 anos com o mesmo presidente, hoje o vereador Marcos Vinícius, do PSDB, assumiu os trabalhos pelo biênio 2017 e 2018. Ele disse que as comissões da Câmara já começam a ser definidas amanhã. O novo presidente falou também que vai ser rígida a fiscalização da presença dos vereadores nas sessões. É que começou a funcionar hoje um painel eletrônico no plenário. Por exemplo, se eu tiver minha presença lá, mas no momento de uma votação eu não estiver, eu vou contar como ausente, eu não vou estar presente, não é? Então daí vai sair um relatório já para o setor de ata, não é? Já com todos os vereadores que estão presentes. Hoje o setor de ata fica procurando se o vereador está ou não em plenário, não é? Então o sistema mesmo já acusa, se ele vai estar, está ok, se ele não está, não é? Ele está ausente. Então tudo isso vai facilitar muito, né? O painel já está funcionando, né? Todos os vereadores já têm suas senhas, todos os vereadores quando votar você vai saber votou sim, votou não, se absteve. Então não vai ter nenhuma dificuldade, a transparência é total. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, abriu a sessão falando sobre a unidade entre os poderes e disse que só ela pode ajudar a cidade no momento difícil que passa o Brasil. O momento que vivemos de elevada taxa de desemprego no país e crescimento da violência não nos deixa espaço para disputas menores e brigas pelo qual não é essencial. A crise nacional exige de todos nós, nosso líder na Câmara sabe muito bem disso, exige de todos nós serenidade, coragem e capacidade de gestão.
Hoje a situação conta com 19 vereadores. É que de última hora, Chico do sindicato do PTdoB resolveu aderir à bancada do governo. Ficamos felizes em poder ampliar um pouco mais a nossa bancada. Trouxe essa mensagem de fé, de trabalho e de união. Acho que as coisas andam mais rápido na cidade quando a gente dá as mãos, quando a gente consegue estabelecer uma relação harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo. Digo sempre, ninguém faz nada sozinho. Luciano Cartacho anunciou também a abertura de um concurso público para a Controladoria Municipal de João Pessoa até o fim do ano. Esperando a autorização da Câmara Municipal de João Pessoa para até o final do ano a gente já ter aí contratado 10 novos auditores da Controladoria do município de João Pessoa, 10 novos técnicos também nessa mesma área, para a gente criar a carreira de controlador do município. Isso é muito importante para a gente fazer um trabalho importantíssimo de controle interno, para que a gente possa trabalhar sempre com transparência, para que a gente possa assegurar o bom investimento do recurso público. Aí a participação do prefeito Luciano Cartacho, como eu disse, ele fez um relato dos projetos, das ações adotadas no ano de 2016 e fez uma projeção para o ano de 2007, um ano de dificuldades financeiras para os municípios, mas segundo o prefeito, é um ano também de que vai ter muito trabalho. Tem obras que o prefeito vai priorizar, uma delas é a conclusão daquela ponte na Beira Rio e também a padronização da Avenida Beira Rio com a implantação da ciclovia. Ele também garantiu ainda no seu discurso a construção de um novo parque, o Parque da Bica. Então vamos esperar essas ações aí da Prefeitura Municipal. Nos bastidores chamou a atenção um representante do governo do estado nessa abertura dos trabalhos. Foi exatamente o ex-vice-prefeito de João Pessoa, Nonato Bandeira, chefe de gabinete do governador Ricardo Coutinho. O governador não esteve presente nesta solenidade, mas o representante do governo do estado foi exatamente o ex-vice-prefeito de João Pessoa, Nonato Bandeira, que foi vice de Luciano Cartacho na primeira gestão do atual prefeito. E Nonato esteve lado a lado quase todo o tempo de Luciano Cartacho e do vice-prefeito Manuel Júnior. E o prefeito Luciano Cartacho deixou a Câmara Municipal contabilizando mais uma adesão. Eu conto essa história no segundo bloco do 27 segundos. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida, é rapidinho. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27. Olha, o 27 segundos desta semana vai ser todo especial porque nós vamos entrevistar de hoje até sexta-feira só mulheres. Mulheres que se destacam na política, no judiciário, em todos os setores, principalmente aqui em João Pessoa. E a nossa semana em homenagem às mulheres não poderia começar melhor. Nós estamos hoje com uma vereadora que tem uma representação importante na Câmara Municipal pelo seu posicionamento exatamente em defesa da mulher, da vida da mulher, do trabalho da mulher e do trabalho de prevenir e enfrentar a violência contra a mulher. Estou falando de Sandra Marrocos, do PSB, da bancada de oposição. Sandra Marrocos está aí chegando, é o segundo mandato, não é isso, Sandra? É isso. O segundo mandato na Câmara Municipal de João Pessoa e já tem uma marca do seu mandato, um registro do seu mandato, que é exatamente essa defesa que ela faz a favor desse segmento da sociedade, diria que o mais importante segmento da sociedade, que é a mulher. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Hermes. Boa noite de forma bem especial, né, quem está assistindo o programa, parabenizá-lo pela maestria. Eu sempre digo que gosto muito de ser entrevistada por você, porque além de inteligente, você é de uma sensibilidade e gentileza que nos faz muito bem. Obrigado. Sandra, seguinte, a semana começa com a volta dos trabalhos na Câmara Municipal, mas também com uma sessão especial, a primeira sessão especial do ano, que é justamente para discutir temas relacionados à proteção da mulher, né, dentro da sociedade. Justamente, né? Hoje à tarde, né, às 15 horas, a gente iniciou uma sessão especial e aí pela primeira vez a gente consegue fazer conjunta com a vereadora Raíssa, com a vereadora Helena Holana e com a vereadora Raíssa Elisa Virgínia, né? Isso. E além da gente pautar, né, as pautas, dizer que nenhum direito a menos, né? Inclusive amanhã
nós vamos estar com a pauta de rua, que a gente vai estar conversando, de mobilização na rua, mas hoje as mulheres da cidade de João Pessoa, e aí foi uma sessão bastante participativa, com um público diverso, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres donas de casa, professoras, ou seja, essa diversidade, nós reeditamos, né, o diploma Mulher Cidadã de Nalva Bezerra, e 16 entidades e mulheres foram homenageadas hoje por uma comissão composta por prefeitura, universidade. Entre as mulheres, a gente pode destacar a vice-governadora do estado, né, a querida Lígia Feliciano, que foi lá, que participou da sessão. A gente pode falar do Centro da Mulher 8 de Março, a gente pode falar da Marcha Mundial das Mulheres, ou seja, Dona Tio, uma mulher do Hernani Sátero. Eu estou, inclusive, usando, né, uma pulseira das Sereias da Penha, é um grupo de mulheres que trabalha com artesanato e também com empoderamento das mulheres. Foram outras homenageadas. Foi presente do vereador Tiago Lucena, né? Eu já agradeço e trouxe, inclusive, para estar homenageando essas mulheres e também divulgando, né? Hoje, a Câmara, ela vivenciou novamente, né, a pauta inclusiva e, nesse momento, na questão da defesa dos direitos das mulheres, e amanhã, a partir das 7h30 da manhã, a gente está na rua, né, iniciando uma grande mobilização que a gente vai estar conversando no decorrer desse nosso bate-papo. Eu queria ressaltar, né, que uma coisa grave, né, que aconteceu, que foi o óbito, né, uma menina de 15 anos, né, fruto de mortalidade materna, algo muito grave, dentro da maternidade Cândida Vargas. Hoje a mãe dela me procurou e a gente já pautou lá na sessão, e eu solicitei uma sessão para o dia 15 de abril, onde a gente vai estar discutindo a questão da da morte materna na cidade de João Pessoa, bem como a questão da violência obstétrica, ou seja, como uma forma da gente entender que essa coisa simples, desde que o mundo é mundo, que as mulheres dão à luz, que as mulheres parem. E aí eu, por exemplo, nasci na cama da minha mãe, com uma parteira, e de repente você tem um número altíssimo de morte de mulheres na hora de ter o seu bebê, ou então logo depois do parto. Isso é muito grave, isso a gente precisa, de fato, de explicações da maternidade Cândida Vargas. Essa sessão está marcada para quando? Dia 15 de abril. Dia 15 de abril. Já é uma outra sessão especial que a gente está chamando pelo nosso mandato, pelo mandato que eu represento. Pelos relatos que você ouviu hoje na Câmara Municipal de João Pessoa, a questão da violência contra as mulheres ainda, vamos dizer assim, ainda assusta muito? Assusta muito, né? Assusta muito porque a violência contra a mulher, ela tem uma particularidade, né? Ela se dá em muitos momentos por conta, aliás, na totalidade, por conta de um gênero se achar mais forte, mais poderoso do que o outro, e não aceitar o processo de desconstrução de valores e termina assassinando, termina violentando, a violência psicológica, física. Ou seja, você percebe, aí a gente tem que trazer, a gente tem que estar resgatando, infelizmente, né, aquelas meninas que foram sequestradas lá no bairro dos Bancários, uma que foi assassinada, inclusive com um bebê solto no matagal. Ou seja, é absurdo, e os relatos são, infelizmente, a gente ainda tem muito o que avançar no combate, no controle da violência contra a mulher, e só se faz isso quebrando cultura, porque cultura você só se quebra com contracultura. Uhum. O que é... Pois não. Nem a lei Maria da Penha conseguiu impedir esse avanço da violência contra a mulher? Sim, olha só, se você fizer uma leitura e aí dados comprovam que com a lei Maria da Penha, né, primeiro se tornou a visibilidade, né? As mulheres começaram a ter, de fato e direito, uma ferramenta jurídica de proteção à questão da violência doméstica. Mas se você pega os dados desde o início da lei Maria da Penha
até hoje, a gente tem uma redução na questão da violência doméstica, na questão da violência ocorrida dentro do universo do particular, né? Então, a gente ressalta isso também, mas ressalta que a gente tem um grande número de mulheres se inserindo dentro do narcotráfico e do crime organizado, ou seja, fruto da violência urbana que também traz essas mulheres. Mas, assim, quando tem um assassinato de um homem e o assassinato de uma mulher, por exemplo, a mulher, e muitas vezes ela é violentada sexualmente, coisa que pode até acontecer com o homem, mas numa escala bem menor. Então, hoje, a gente tem que dizer que a violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer mesmo e que a gente vai estar na rua e que a gente vai estar com uma pauta solicitando a reafirmação dos nossos direitos e nenhum passo para trás em relação à garantia de direitos. Garantia de direitos só para frente. Deixa eu registrar aqui a audiência da Rosiane Rodrigues, do Manuelito Freire e do Gil Branhas Fora. Estão acompanhando esse trecho também, que eu estou fazendo a transmissão aqui ao vivo pelo Facebook, né? Acompanhando pelo Facebook. Também o pessoal do Beco também está acompanhando aqui. Tá? Igor, um cheiro grande para ele. Bom, vereadora, a senhora espera que essa pauta que a senhora disse seja reforçada mais ainda nessa legislatura, até pelo quantitativo de mulheres, aumentou a bancada feminina na Câmara Municipal de João Pessoa? Olha só, Hermes, é algo muito desafiante, né? Você construir, porque assim, às vezes o gênero nos aproxima, mas a classe nos afasta, o que a gente acredita nos afasta, a nossa visão de mundo. Então, assim, foi possível a gente pautar a sessão juntamente com as vereadoras, mas eu creio que, diferente do que aconteceu em outros tempos, né, que teve inclusive mulheres votando em projetos das doulas, por exemplo. Doulas nada mais é, para que as pessoas entendam, de que alguém que acompanha as mulheres quando elas chegam na maternidade até elas parirem, né, até elas saírem da maternidade. Então, é um processo de humanização e de sensibilização na questão da hora do parto e, infelizmente, a gente teve em alguns momentos vereadoras votando contrário. Então, eu espero e desejo e pode ter clareza que estou fazendo o que é possível para a gente blocar e blocar sempre no que for possível. No que não é possível, a gente não bloca, porque é como eu já coloquei, tem pautas que nos divergem profundamente, mas tem muitas em relação à cidadania das mulheres, o combate à violência, a questão do combate à violência obstétrica, a questão do combate à mortalidade maternas, do combate, eu acho que irei blocar muito com Helena Holanda, com Raíssa Lacerda e com Elisa Virgínia, e esse é meu sentimento. E com os outros vereadores também, né? Porque a pauta não é única e exclusivamente das mulheres, é de todos e todas nós. E tem que envolver o homem nessas discussões todas, né? Com certeza. Com certeza. Absoluta. É o outro lado que precisa também ajudar, contribuir. Absoluta, tem que envolver. E isso que a gente está tentando, né? Tentando fazer na Câmara e no processo de construção para a mesa diretora, né? A gente terminou tendo contatos não só com vereadores da oposição, mas também com vereadores que compõem a situação e, assim, deixando nossas divergências, né, de condução política um pouco de lado e levando em conta a questão do bem-estar da população da cidade de João Pessoa. Está mais do que na hora, Hermes, da gente olhar para junto de casa. Eu passei na minha casa hoje, tem lá um monte de, na rua que eu moro, um monte de pedras, né? Teve um serviço lá e o calçamento está todo solto. Vou, inclusive, fazer uma intervenção para que aconteça, independente de ser na minha rua ou não. Estou chamando a atenção para isso. Você tem que perceber como é que o PSF está funcionando, como é que as praças estão sendo cuidadas, como é que a questão do lazer, da política de juventude, as escolas em tempo integral, a creche, ou seja, olhar a cidade com o olhar de quem vivencia no cotidiano, porque quem mora, de fato, está sabendo o que está acontecendo. E, na minha avaliação, a cidade de João Pessoa precisa avançar e precisa avançar muito. Essa gestão ela tem deixado muitas observações para ser feita em relação à política cultural, né? Por exemplo, né? Eu estou aí, não tenho nenhum problema de dizer que tentarei, de todas as formas legais, implantar a CPI da FUNJOP na Câmara Municipal, porque eu acho que se faz necessário, o que é feito
com a política cultural nessa cidade é desrespeitoso. Para você ter ideia, Hermes, tem uma denúncia que foi feita por músicos da cidade de João Pessoa no Ministério Público. Quero colocar que o nosso mandato está acompanhando e se a CPI não for instalada pela Câmara, nós iremos solicitar que ela seja feita via Ministério Público, porque foi coisas muito graves, né? Uma produtora que tinha quase que exclusividade e, para nossa surpresa, ela estava lá no Folia de Rua, junto com a FUJOP, ligando, inclusive, e levando muitos nãos. E foi bom os nãos que ela levou, porque foi um não para o consciente, para dizer, olha, a gente não está nessa cidade para ser enganado, né? E aí você percebe uma política de perseguição muito forte. Para você ter ideia, né, tem uma pessoa que é ligada diretamente a mim, mas quando tocava na Orquestra Municipal de João Pessoa, e quando eu a conheci e que ela se aproximou, ela já tocava na orquestra há mais de 6 anos e, de repente, ela é demitida de forma desrespeitosa, colocada para fora, dizendo que era por conta dos 5%, só que a orquestra não pode funcionar sem primeiro flautista. Como é que a orquestra funciona? Então, assim, o processo de desrespeito, sabe? E você, de repente, vê alguém sendo perseguido porque tem uma relação de afeto com a vereadora de oposição. Isso é muito grave. E eu não irei me calar em relação a isso, porque além do lado profissional do Renan Rezende, que atualmente é o namorado da minha filha, ele também teve o desrespeito enquanto profissional e enquanto ser humano. Então, assim, isso só é um caso de muitos casos e, para você ter ideia, eu quero entender por que é que foram pagos cachês de R$70 mil a uma única pessoa, inclusive essa pessoa sócia proprietária da empresa que estava encarregada de realizar o Festival de Música Internacional e que fizeram como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E desde o primeiro Natal Luz, desde a primeira edição da questão do festival que aconteceu, o Festival Internacional de Música Clássica, que os músicos da cidade de João Pessoa não receberam os cachês. Outra coisa grave, você vai lá e tem no portal da transparência da Prefeitura Municipal dizendo que pagou R$3 mil. O artista recebeu R$3 mil da FUJOP e quando foi olhar no site da transparência, por conta de uma ação nossa, a gente foi observar, investigar, estava escrito 8 mil lá. Ou seja, como é que você tem 8 mil na transparência e eles recebem 3? Um processo de licitação, no mínimo, Hermes, duvidoso, que aconteceu na FUJOP. Vereadora, a gente vai para um intervalo. Deixa eu registrar aqui Antônio e Jane, o B com as BEP PB, Alexandre Pé de Serra, Paulo Henrique está mandando um abraço, dizendo que essa é uma boa vereadora. O Alexandre Pé de Serra também está mandando aqui um abraço. O Edivan TT Duarte está perguntando se a senhora soube de uma tentativa de violência contra uma mulher hoje no corredor da Câmara Municipal de João Pessoa. Soube disso, né? Soube. Bom, daqui a pouco a gente fala também disso. Eu vou interromper aqui a transmissão do Facebook porque a gente vai para um intervalo. O Ciro Soares também entrou por aqui, infelizmente vou ter que parar um pouquinho a transmissão do Facebook, que a gente vai para o intervalo aqui no 27 Segundos na RCTV. Fique ligado na RCTV, a gente volta para o terceiro bloco, rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 Segundos pela RCTV ao vivo, hoje entrevistando a vereadora Sandra Marrocos, que é do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o partido do governador Ricardo Coutinho. Sandra é da bancada de oposição na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos conversar também um pouquinho com Sandra sobre política partidária, sobre esse embate entre situação e oposição na Câmara Municipal de João Pessoa, a partir da volta dos trabalhos que ocorreu hoje pela manhã, com a presença inclusive do prefeito e do vice-prefeito, Luciano Cartacho e Manuel Júnior. O prefeito Luciano Cartacho deixou a Câmara Municipal contabilizando mais uma adesão à bancada governista. O vereador Chico do Sindicato, que é filiado ao PT do B, que tem como dirigente estadual o deputado Genival Matias, o parlamentar explicou os motivos que o levaram a mudar de lado logo no início da legislatura. O vereador Chico do Sindicato passou 4 anos com o prefeito, reivindicando todos os problemas do bairro do Rangel e Cristo Redentor, como a reforma do mercado do bairro do Rangel,
as pavimentação do bairro do Rangel e Cristo Redentor e outros bairros. E no período não foi concretizado. Fiz a reunião com nossa militância e a militância achou bem melhor eu votar para que não atrapalhe as obras do bairro do Rangel e Cristo Redentor, como a reforma do mercado do bairro do Rangel, as pavimentação, a reforma da Praça da Amizade. Então eu vou me unir agora com o vereador Mangueira e nós, 2 vereadores de um bairro, acredito que vai fortalecer a base. A gente sabe que o prefeito é um prefeito operante e a gente vai cobrar do prefeito. Ressaltando que eu não vou deixar de cobrar do prefeito as coisas que estiver errada. Vou chegar até a ele, se eu achar que está errado, eu vou cobrar, porque eu tenho a prerrogativa de parlamentar. Bom, deixa eu voltar aqui a conversa com Sandra Marrocos. Sandra, e aí, como é que fica a oposição? No início, antes do início da legislatura mesmo, a oposição se dizia unida, com 11 vereadores, que era aquele tamanho que estava todo mundo unido, de repente foi surpreendida, pega no contrapé com a saída de Lucas de Brito e agora mais uma surpresa para a bancada de oposição, a adesão do Chico do Sindicato ao prefeito. Estancou, parou por aí ou não? Primeiro eu queria saudar, né, o pessoal que está acompanhando aí no ao vivo, no Instagram, no Twitter, e Igor do Beco, ele sempre está muito presente, e é um grande ativista cultural da cidade de João Pessoa. Eu queria, Erivan do PT, né, meu companheiro, de fato, hoje aconteceu uma tentativa, mas assim, não foi algo que estava planejado, né, pelo menos inicialmente eu conversei com a menina que ia ser agredida, né? Um rapaz, e aí sem entendimento, levou uma corda para dentro da Câmara e do nada, né? Disse que ia violentá-la, mas eu queria inclusive dizer que os seguranças da casa de imediato conteram e eu tive uma conversa com ela e de fato não era nada que viesse de fora para lá, trazida por ela, né? Mas realmente algo muito grave. Solicitei para que esse rapaz ele não entre mais na Câmara, visto que a gente não pode ter agressor dentro da Câmara Municipal de João Pessoa, em lugar algum. E em relação à sua indagação, eu estou triste, né? Eu acho o Chico, além dele ser uma pessoa que torna nosso grupo leve, porque Chico é aquela coisa grossa, mas suave ao mesmo tempo, mas respeita a posição dele, apesar de lamentar bastante. Diferente do Lucas de Brito, né? Que nos deixou 2 dias após a eleição da mesa, ocupando inclusive o 2º cargo, que é o cargo de vice-presidente. E o Chico, pelo menos ele comunicou no grupo, né? Disse que ia sair e tal. E aí eu não entendo, gostaria muito que Chico revisse essa decisão dele, porque, de fato, com a apresentação do prefeito Luciano Cartacho lá hoje, ele fala nas creches, o tempo inteiro o Luciano fala em creche, mas esquece de dizer, e aí eu fico muito entristecida quando ele esquece de dizer, porque aí é negar que as creches no município de João Pessoa, assim como em vários outros municípios do país, foi uma ação da presidenta Dilma, inclusive o quantitativo de recurso que veio para a cidade de João Pessoa era proporcional a mais creches do que foi construída pelo prefeito, ou seja, não teve a operância necessária para usar todo o recurso, e hoje é a grande menina ou menino dos olhos do prefeito que só falava das creches, mas pelos relatos que eu escuto, falta material de limpeza nas creches. Isso é grave, falta vagas para as crianças, então a gente precisa ir além. Eu queria dizer que uma coisa que eu gostei na fala do prefeito e que tem acompanhado, e aí para não dizer que é uma oposição raivosa e desrespeitosa, está se construindo uma creche lá nos Bancários, ali por trás do Habib's, inclusive perto de onde eu moro. Ele anunciou a construção de uma UPA no bairro dos Bancários. Quero parabenizá-lo e dizer que estarei muito atenta enquanto moradora do Bancários. Inclusive, nós aprovamos uma emenda para a construção do ginásio poliesportivo lá na Praça da Paz, ali onde inclusive já tem uma quadra, e eu espero que o prefeito faça também essa ação, né? Não vá deixar de fazer, porque é uma emenda de uma vereadora de oposição, porque eu tive muito cuidados quando a gente foi elaborar a emenda, então eu queria ressaltar
essa fala positiva, né, do prefeito hoje, mas primeiro ele não disse muito o que fazia, porque ele não tem muito o que dizer, né, a questão do viaduto da Beira-Rio, cadê a ciclovia, que era para estar lá, um atraso de mais de um ano na entrega da obra. A gente fez uma visita à comunidade Maria de Nazaré, que tem um absurdo em termos de habitação popular. A barreira do Cabo Branco está aí, né, está aí, e um processo de drenagem, Hermes, resolveria 70% do problema de erosão na barreira do Cabo Branco. Ou seja, eu esperava na fala do prefeito que ele falasse de projetos macros, né? Eu esperava que ele viesse, de fato, dizer para a gente como é que está o plano de mobilidade urbana na cidade de João Pessoa. Porque na época da discussão da LOA, o secretário Batinga disse que estava em processo final. Isso no ano passado, no final do ano passado, estava no processo final de licitação para começar o processo de discussão do plano de mobilidade urbana na cidade de João Pessoa, que já está atrasado demais. E isso não acontece. Onde é que estão o centro histórico? A gente precisa, de fato, os edifícios garagens na cidade de João Pessoa. A gente precisa... E aí o prefeito, o governador Ricardo Coutinho entregou o trevo das Mangabeiras, o viaduto do gás, que leva o nome do companheiro Eduardo Campos, a duplicação de Cruz das Armas, e tudo isso contribui para a mobilidade. Mas mobilidade não só é abrir avenida, mobilidade é cuidar das calçadas. Eu quero uniformidade nas calçadas, porque pessoa com deficiência e pessoa idosa não anda na cidade de João Pessoa. Então, o prefeito não falou uma vírgula referente à mobilidade urbana na nossa cidade. Não falou absolutamente nada em relação a transporte público, que também passa pela questão da mobilidade. Ele não falou a questão da revitalização do centro histórico. No final do ano passado, ele encaminhou um projeto que eu, inclusive, elogiei, mas estou esperando o passo seguinte e não estou vendo, que é a questão de transformar algumas áreas do centro da cidade em ZEIS, em zona especial de interesse social, para se construir moradia popular, mas cadê? Né? Uma ideia, sabe, Hermes, bem bacana, seria, se você observar, você não vai conseguir revitalizar o centro se você não trouxer pessoas para morar. Exatamente. Em um espaço da cidade que tem todo o processo de saneamento. O que é que a gente poderia fazer? E eu estou propondo e vou propor oficialmente. A gente poderia fazer o seguinte, fazer um tempo de isenção de IPTU para os comerciantes, que geralmente a parte de cima está abandonada, ou então servindo de depósito, a gente daria uma isenção, eles fariam a reforma, alugaria o espaço e transformariam o centro em vida, o conventinho. Ou seja, fez a reforma do Bar da Pólvora e não usa, o espaço está sem uso. O espaço está lá, disse que ia fazer o espaço do samba, inclusive aprovamos uma emenda no valor de 250 mil, direcionado para a fomentação do samba na cidade de João Pessoa, e eu estou esperando, não sai nada na fala dele, então eu espero e, sinceramente, estou pronta para contribuir para que a gente avance, porque quem avança é o povo dessa cidade. Tá, deixa eu registrar novamente aqui os telespectadores. A Edna Dias Fernandes está por aqui, Manuelito Freire, Niele Carolino, o Alexandre Pé de Serra, que estava também da outra vez, está aqui por aqui, a Rosane Rodrigues também está por aqui, acompanhando também pelo Facebook essa transmissão do trecho da entrevista da vereadora Sandra Marrocos. A gente vai para mais um intervalo e volta para o quarto e último bloco do 27 segundos. Fica aí ligado com o 27 segundos, a gente volta em seguida, é rapidinho o intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, entrevistando a vereadora Sandra Marrocos, do PSB, vereadora da bancada de oposição. A bancada de situação de prefeito, com a adesão do vereador Chico do Sindicato, chega aí a 18 vereadores, contra a 9 da bancada de oposição. O líder do governo lá na Câmara, o vereador Elton René, que é do PCdoB, comemorou a adesão de mais um oposicionista, depois de Lucas de Brito, claro, e ainda sinalizou que pode acontecer mais mudanças pró-governo. Nós temos a certeza dessa liderança que vai se trabalhar mais com a consultoria dos vereadores, sendo ouvidores dos próprios vereadores. Nós acreditamos nessa harmonia que nós temos na nossa bancada de situação agora ampliada, como eu falei agora anteriormente,
e com a maioria absoluta dentro do plenário. Então isso vai facilitar ainda mais ainda os projetos, né, e ações que nós temos preparado aqui para a cidade de João Pessoa no plenário. Pessoalmente, nós temos de cada mandato de vereador, isso aí faz parte, né? Não posso precisar agora, mas os projetos, principalmente do governo, né, que se precisa de uma certa celeridade, então nós temos já garantido uma maioria absoluta, e isso é extremamente importante. Eu cantei essa bola, né, desde o início do ano, e nós estamos vendo aqui o resultado, agora com o retorno do nosso amigo Chico, por exemplo, né, que retorna a casa, o Bom Filho retorna a casa, então nós temos agora muito mais segurança para pleitear algo muito mais avançado e rápido na cidade de João Pessoa. A bancada de governo ainda pode aumentar depois da adesão do Chico do sindicato? Eu cantei essa bola, eu falei isso desde o início do ano, né? Alguns jornalistas furaram o bloqueio, procuraram saber de informações, né? Foram mais profícuos e, é claro, a tendência é essa, natural, porque a gente tem avançado, a gestão tem mostrado o resultado, não, a gestão coopera. Bom, o poeta Bruno Farias, que é o líder dos 9 vereadores que restaram na oposição, disse que o velho Chico se deixou seduzir aos encantos do governo. O velho Chico foi uma crônica de uma transposição anunciada. Chico, né, fez a transposição para as águas do governo, já era uma especulação que a imprensa já colocava para todos, e ontem ele me ligava dizendo dessa intenção. E, na verdade, nós não temos como impor tutela ao mandato de quem quer que seja. Todos detêm autonomia para percorrer os caminhos que julgarem necessários, ou que julgarem convenientes ou pertinentes à sua atuação política. Eu só tenho a lamentar. A meu ver, para se manter na oposição é preciso a observância de alguns requisitos básicos. O primeiro deles, confiança nos colegas que integram a bancada. O segundo, a crença no campo político que se milita. Terceiro, coragem para enfrentar adversidades. E, por fim, altivez para não ceder ao poder de sedução do governo municipal. Aí o posicionamento do vereador Bruno Farias, que é o líder da oposição. Deixa eu registrar aqui a audiência de Inácio Queiroz, é advogado. Está dizendo aqui, boa noite, vereadora de pulso, parabéns. Vereadora, e agora, o que é que dá para fazer com esse tamanho de bancada reduzido? 9 vereadores, eu acho que nem a oposição esperava essa redução logo tão cedo assim, né? Esperava pelo menos atrair, porque quando tem uma bancada grande demais, há muitos conflitos de interesses, né? A própria vereadora Raíssa Lacerda se desentendeu, mas depois se recompôs com o governo. Então a oposição pode aqui e acolá pescar um vereador desse, mas como o vereador Bruno disse, a transposição está indo em direção à bancada governista. Olha só, antes de falar, né, eu queria, inclusive, ler aqui para não esquecer ninguém, Erivan, querido Alexandre Pé de Serra, Igor lá do Beco, Paulo Henrique, Manuelito Freire, Inácio Queiroz, Wagner, meu querido Humberto Pontes, né, um beijo grande, vereador da oposição, queria saudar Ataílde, Wellington Tavares, Vera Fernandes, Manuelito Freire, Alberto Alves e Roberto Porto, né, que estão aí acompanhando via Twitter, né, via Facebook, na transmissão ao vivo. E como eu já coloquei, né, primeiro assim, lamentar, mas se você fizer a leitura antes da ida do vereador Chico do sindicato, qual eu lamento e lamento profundamente pelas razões que eu já coloquei, você teve que meio um choque dentro da bancada do próprio governo, querendo inclusive criar blocos. Ou seja, isso que você traz, Hermes, na sua fala, é muito pertinente, né? A questão de você ter muito grande e começar a gerar conflitos de interesse. E dizer que, assim, eu não tenho medo nenhum de oposição pequena. Se eu fosse sozinha na oposição, continuaria, neste momento, na oposição ao governo, porque não é oposição a Luciano, muito pelo contrário, eu conheço Luciano há muito tempo, gosto demais de Maísa, a gente se conhece desde o PT, então não tem nenhuma relação, desde que ele namorava com ela, então não tem nenhuma relação... Não é nada pessoal. Não é nada pessoal, né? Mas eu avalio que ele podia avançar mais na gestão, sabe? Eu teria muitas observações a ser feitas. Se fosse da base, faria internamente. Tento fazer, inclusive de forma respeitosa, mas toda vez que a gente abre a boca na tribuna, é sempre colocado que a gente está querendo fazer
oposição por oposição, que a gente está querendo aparecer, e só que a cidade de João Pessoa está vivenciando algo muito ruim. E se o prefeito Luciano quer seguir carreira, né, como eu acho que ele deseja, eu acho que ele tem que rever muitos pontos. Porque tem coisas que são, inclusive, ajustes, que infelizmente não são feitos. A Funjop, como é que você tem uma denúncia grave, séria, e você continua com o mesmo povo dentro da Funjop? Isso é um absurdo. Para dizer o seguinte, que o Maurício Buriti não saiu porque seria tirado pela vereadora Sandra Marrocos, você não quer tirar emprego de ninguém. Agora eu quero lisura, eu quero republicanismo, eu quero transparência. Inclusive o prefeito hoje apresentou um projeto, vai ter concurso aí na área, né, na área jurídica, a questão de criar os cargos de auditores, tal, internos, eu acho que 20 cargos, eu ainda vou me apropriar, né? Ele entregou hoje o projeto para poder falar com mais propriedade, mas eu espero que a transparência, de fato, direito se dê. Porque quando você tem, Luciano, e aí falando para você, quando você tem denúncias tão graves como a da Funjop, e o senhor sabe que são graves, o senhor sabe que se fizer uma CPI na Funjop, não segura os absurdos que se tem lá dentro, e o senhor não faz mudança alguma. O senhor acha que está tudo ótimo, que o Buriti pode continuar tentando desqualificar uma vereadora por sua origem do meio popular e não dá nenhum pedido de informação que foi feito à Funjop, foi encaminhado para o nosso mandato, nem os pedidos que o vereador Bruno Farias também fez foi encaminhado. Deixa o Tiago lá, um diretor que todo mundo questiona. A Anne, que foi a produtora, que a gente fez a denúncia, foi a pessoa que produziu o Folia de Rua, uma das. Isso é um absurdo, Hermes. É assim, eu acho que ou o Luciano vê isso, ou a gestão dele vai piorar cada vez mais, e eu tenho certeza que ele não deseja isso. Vereadora, resta aqui um minutozinho do programa ainda. Eu queria fazer uma pergunta à senhora. O PSB, a deputada Estela Bezerra, disse claramente, nos bastidores, claro, contou a mim e não pediu reservas, eu publiquei a informação de que o PSB já trabalha com o nome de Estela Bezerra para ser candidata a deputada federal no ano que vem, substituição a Luiz Couto, que não deve disputar a reeleição. Estela acha que os partidos de esquerda têm que se unir em torno do nome com potencial, e o PSB já estaria trabalhando o nome de Estela para deputado federal. E isso abre uma vaga de deputado estadual do PSB, né, uma representação das mulheres na Assembleia Legislativa. Sandra Marrocos é o nome do PSB para disputar um mandato de deputado estadual? Olha só, primeiro eu acho muito estranho, né, a vereadora do PSB substituir um vereador, um deputado do PT, mesmo sendo do mesmo campo. É uma questão de disputa, de espaço, não é que ela vá substituir, é que ela vai disputar. Sim, disputar o espaço, isso, né? Mesmo sendo do mesmo campo, o Luiz tem coisas que mais bloca com Estela. Eu tenho uma candidatura, o que o deputado Buba Germando estiver, eu acredito e creio e desejo que para governo do Estado, mas onde ele estiver, eu estarei apoiando o Buba. Quero deixar isso super claro, porque Buba é uma das pessoas mais éticas, mais companheiras e mais gratas que eu tenho convivido nesses últimos tempos de campanha e de política. Eu sou muito agradecida pelo afeto, pelo companheirismo, por não ter me deixado sozinha quando eu mais precisei. Então, onde Buba estiver, eu estou. Buba hoje, né, eu coloquei já e reafirmo que ele tem todo o potencial para ser candidato a governo do Estado, mas ele se coloca ainda como candidatura à legislativa, e eu estou com ele. Eu não tenho pretensões nenhuma de ser candidata a deputada. Eu quero dizer que eu amo a cidade de João Pessoa com todas as minhas forças e quero fazer os 4 anos do mandato. Quero passar 4 anos na Câmara Municipal de João Pessoa. Só sairia da Câmara para assumir um cargo de gestão se fosse necessário, se fosse solicitado, principalmente pela base e pelo povo de luta, porque eu sou autônoma e independente. Eu devo esse mandato único e exclusivamente ao povo de luta e ao povo da cidade de João Pessoa. Então, assim, a gente está discutindo, eu respeito o nome da companheira Estela, acho que é um nome fantástico, né? É um bom nome, mas eu queria aproveitar os minutinhos finais para convidar todas as mulheres. Amanhã, paralisação, eu paro pela não violência contra a mulher, eu paro pelos direitos à saúde sexual e reprodutiva, eu paro
pela não reforma na Previdência, que nega o trabalho doméstico, que nega a dupla jornada e que bate frontalmente nos direitos adquiridos da classe trabalhadora e, de forma especial, das mulheres. Então, amanhã, greve internacional das mulheres. Queria solicitar às donas de casa, professoras, estudantes, parem uma hora, juntem suas vizinhas. Amanhã, a empregada doméstica da minha casa não irá trabalhar, eu não irei trabalhar, eu irei passar na Câmara, fazer uma fala e estarei me inserindo nas atividades de rua que se iniciam às 7h30 da manhã na Praça João Pessoa, com um grande ato das mulheres da limpeza urbana. Vão chegar as mulheres do campo. Eu creio que mais de 5 mulheres do campo estarão chegando amanhã para se incorporar. E a gente encerra com um grande batuque na Epitácio Pessoa no fim da tarde. Então, eu quero dizer que amanhã é dia das mulheres ocuparem as ruas no país, no mundo, no estado da Paraíba e de forma muito especial na cidade de João Pessoa. Então, eu queria convidar cada uma de vocês e, lógico, que os homens parceiros também que constroem esse mundo conosco. Ok, obrigado, vereadora, Beijo. mais uma vez pela entrevista aqui na RCTV. Boa sorte aí nesse trabalho e nesse ano todo, que vamos ter aí muito trabalho, sem dúvida nenhuma, na Câmara Municipal de João Pessoa. 27 segundos fica por aqui, como eu disse, 27 segundos desta semana é todo dedicado às mulheres. Vamos ter mulheres aqui durante toda a semana, entrevistando cada um com seu ponto de vista, trazendo sua fala, seu debate, aqui durante 1 hora no 27 segundos na RCTV. A todos uma boa noite, amanhã eu estou de volta, 9 da noite, na RCTV, ao vivo. Até lá!